Olha, uma boa experiência seria um cliente chegar a uma determinada organização com pressa e sair de lá com confiança. Quando nós apoiamos o desporto, ou a música, ou a cultura, entendemos que os homens não se fazem sem cultura. Uma pátria sem cultura não é uma pátria, é alguma coisa qualquer que não tenha no meu campo lexical palavras para descrever o que é. Mandamos uma mensagem aos clientes todos a dizer que somos 2 milhões, mas tu és o nosso número 1. Então apareceu-nos uma cliente à porta do concerto e disse: olha, eu recebi a mensagem a dizer que sou convidada porque somos 2 milhões, mas eu, no caso, sou o número 1, portanto tenho direito a entrar. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Pumango Talks, aqui na FIUDA 2025. O meu nome é Juscelia Gabriel, sou educadora financeira e hoje nós vamos falar sobre um tema que é um dos principais pilares de qualquer marca de sucesso, o cliente. Nós vamos falar sobre colocar o cliente no centro, estratégias que conectam e que fidelizam. Porque mais do que atender o cliente, nós precisamos antecipar necessidades, precisamos criar uma relação com o cliente. E para explorar esse tema, nós temos aqui o nosso convidado, que é o Teodoro Fernandes, que é diretor de Marketing e Negócios Digitais da Unitel, que vai ajudar-nos a explorar este tema tão importante para as nossas empresas. Doutor Teodoro, bem-vindo. É um prazer tê-lo connosco. Olá, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, obrigado pela paciência e por terem esperado bastante tempo. Já indo diretamente ao assunto, ao tema que nos traz aqui, o que é na prática colocar o cliente no centro, numa organização como a Unitel, que é que representa aqui? Olha, mais do que ouvir o cliente, é trazer propostas de valor que atendam à necessidade do cliente. Se há alguém que pode efetivamente despedir desde o CEO a qualquer outro trabalhador de uma organização, este alguém é o cliente, desde que ele decida fazer compras num outro lugar. Penso que do ponto de vista tático ou prático, tanto na Unitel ou numa outra organização qualquer, seja na Pumangol, as métricas ou as técnicas são similares. Se não houver cliente, não haverá negócio. Qualquer empresa que tenha uma perspectiva de gerar lucro tem de ter uma atenção especial, específica ao cliente para conseguir entregar uma proposta de valor que faça sentido para a empresa. Mas essas coisas, em regra geral, são definidas na altura em que se desenha a missão, os valores das empresas. Nós, por norma, não gostamos de olhar para isso, mas é fundamental olhar para aquilo que são a missão e os valores das empresas para entendermos qual é que é o propósito delas na vida. Nenhum cliente gosta de apenas ser tratado como uma forma de transação ou um mecanismo de transação. Com os clientes deve haver relação e colocar o cliente no centro é precisamente isso, é entregar uma proposta de valor que atenda a uma necessidade concreta. Muito bem, Teodoro. E como é que a Unitel, especificamente, garante que essa visão, colocar o cliente no centro, passa por todas as áreas, pelas equipas e não somente na área de marketing? Bem, para empresas com a maturidade como a nossa, e a prova disso é termos chegado onde chegamos e como chegamos, isso tem que ser algo que tem que ser transversal à organização. Deve ser do conhecimento, desde segurança até o CEO. Todos devem estar alinhados com esse propósito. Se houver um propósito claro, se houver uma mensagem clara e que chegue efetivamente a toda a gente, facilmente se consegue passar essa mensagem ao longo da organização. Até porque nós também depois temos criadas uma série de mecanismos dentro da organização que permite não só a partilha de conhecimento interno, como também a partilha de insight que vem de fora da empresa e que permite ajustar estratégias e melhorar naturalmente os processos. Muito bem, Teodoro. E dessas estratégias que acabou aqui de partilhar, qual delas é que tem sido mais eficaz para esse processo de construção de relações duradouras com os clientes?
Olha, nós acreditamos muito na informação, nos dados. Temos uma outra prática que é também a escuta ativa. Nós ouvimos o nosso cliente e em função da voz desse mesmo cliente, as propostas que nós desenhamos, procuramos que elas vão sempre de encontro à reclamação ou à necessidade do cliente. Obviamente que nem sempre é possível atender a uma reclamação, ou uma necessidade, ou uma perspectiva, porque tem que fazer sentido do ponto de vista de negócio, tem que fazer sentido do ponto de vista financeiro. Repara que nós em tempos recebemos um pedido de um cliente que, embora o tenhamos atendido porque achamos demasiado ousada a forma como o fez, nós somos uma empresa de telecomunicações, o cliente comunicou-nos por carta que teria a ambição de ter telecomunicações ou serviços móveis na sua localidade. Obviamente temos que olhar para o negócio e entender se fazia sentido fazermos aquele investimento, mas tendo em conta a ousadia do cliente, nós ainda assim atendemos. Obviamente que tornamos satisfeito uma comunidade que, embora viva lá muito pouca gente, depois o retorno do investimento que nós fizemos vai demorar muito mais tempo, mas ainda assim ficamos satisfeitos porque conseguimos perceber que com essa nossa atitude de colocar o cliente em primeiro lugar, de sermos uma marca que é o orgulho nacional, foi possível entregar comunicação numa zona recôndita e que do ponto de vista da operação traz desafios não só financeiros como operacionais, algumas vezes hercúleos. Muito bem, Teodoro. E pode partilhar conosco assim, uma iniciativa, um exemplo concreto de uma ação que a Unitel tenha feito e teve impacto direto na fidelização do cliente? Olha, eu tenho imensas e sou suspeito. Nós fazemos muitas coisas fora do nosso negócio core. Para terem uma noção, do ponto de vista de estratégia, eu sou uma pessoa que pensa no nosso cliente desde que ele nasce. Nós temos soluções como SOS Materno, que é uma solução que permite a que um bebê nasça, é registrado numa base de dados e depois todos os meses a sua mãe recebe SMS e mensagens de voz, seja na língua portuguesa como também na língua nativa, a dar-lhe nota de onde é que ela pode fazer consultas, onde é que ela pode apanhar vacinas e todas essas coisas relacionadas à criança. Também fizemos projetos como kits de maternidade. Tivemos uma altura em que começamos a ter alguma taxa de mortalidade relativamente elevada, tendo em conta as condições que algumas crianças nascem em algumas zonas mais recônditas do país. Então entregamos esse kit. Quando houve o desafio, ou quando surgiu a questão do porquê que nós fazemos isso, não sendo essa a nossa responsabilidade, eu quero poder contar com as pessoas desde que elas nascem, ou seja, há de chegar o momento em que elas vão poder tomar uma decisão de compra e naturalmente vão escolher a Unitel, porque a Unitel tem impacto na vida delas desde a nascença até a fase adulta. Nós temos projetos como o COD. Na realidade foi uma ambição minha de garantir que toda criança na fase tenra pudesse aprender a fazer código, porque nós vamos precisar cada vez de mais programadores no futuro, não apenas para a nossa indústria, mas para as outras indústrias todas. Portanto, é preciso garantir que o ecossistema funcione. Quando nós apoiamos o desporto, ou a música, ou a cultura, entendemos que os homens não se fazem sem cultura. Uma pátria sem cultura não é uma pátria, é alguma coisa qualquer que não tenha no meu campo lexical palavras para descrever o que é. Portanto, nós fazemos isso para afetar a toda a gente e para trazer naturalmente energia positiva e um retorno positivo para a sociedade que depois reflete naturalmente naquilo que nós somos enquanto empresa. Muito bem. E dessas iniciativas que acabou de partilhar e desde já parabenizar a Unitel por tão nobres iniciativas, vocês conseguem depois acompanhar esses dados? Ou seja, como é que vocês conseguem, utilizando a tecnologia, antecipar as necessidades do cliente, ter esses dados e antecipar essas necessidades? Olha, os dados são a única forma ou a forma mais rápida de subsistência da nossa organização. Sem dados não nos é possível tomar decisão com precisão e penso que empresas como a Pumangol também. Repare que se com esse tipo de dados ou com esse tipo de informação que está disponível na nossa operação, é possível nós prevermos comportamentos. E o facto de nós conseguimos prever comportamentos, depois conseguimos gerar tendências para mudar a atitude.
eu consigo saber rapidamente quando é que um cliente vai precisar de ter mais saldo. Se eu posso, imagina, antecipar-lhe o saldo para que ele, quando puder ou tiver dinheiro na carteira, possa comprar e depois reverter. No fundo, a nossa operação depende disso, e em operações como, por exemplo, a da Pumangol, é possível prever quantas vezes um cliente vem à bomba, que tipo de combustível é que ele tem, que tipo de preferências de consumo é que ele tem, para depois poder planificar e entregar naturalmente um serviço que vá de encontro com aquilo que é a satisfação do consumidor. Muito bem, Teodoro. Agora passando um pouco mais na humanização e experiência do cliente, características como, por exemplo, a empatia, a escuta ativa do cliente são cada vez mais valorizadas dentro das empresas, das organizações. De que forma é que a Unitel cultiva essas características dentro da sua organização? Olha, a escuta ativa e a humanização são basicamente o pulmão da nossa organização. Não estaríamos aqui ao tempo que estamos e a fazer o que fazemos se não tivéssemos isso como um dos pilares fundamentais da nossa operação. Nós temos áreas específicas para avaliar esse tipo de feedback, esse tipo de insight ou esse tipo de comportamento que nós também no limite acreditamos do ponto de vista, vamos dizer, tático, que nem sempre o cliente sabe o que quer. Ele tem uma ideia e acha que aquilo é execuível, e nós temos de, naturalmente, em função de fazer essa tal escuta ativa, conseguir entregar algo que vá muito próximo daquilo que o cliente quer. Nos dias de hoje, o nosso maior desafio é nós valorizamos mais pessoas que ouvem primeiro ou que estão mais preparadas para ouvir do que para responder, e acho que as organizações do futuro têm efetivamente esses desafios. Conseguirem encontrar pessoas que estão disponíveis para ouvir, para avaliar o problema tal qual ele é e entregar a solução de acordo com aquilo que é possível, tendo em conta as soluções ou mecanismos disponíveis para solucionar a questão. E pode dar um exemplo ou exemplo dos mecanismos que vocês utilizam para ouvir o cliente? Olha, nós temos um call center que é o nosso maior repositório, deve ser dos call centers mais eficazes do país, sem sombra de dúvidas. Também avaliamos imenso aquilo que são os comentários feitos em várias redes sociais. Nós estamos muito atentos a tudo o que se diz lá fora. Tentamos ter uma comunicação muito aberta e penso que a transparência nos dias de hoje faz toda a diferença, e penso que a forma como nós comunicamos com as pessoas, a forma como nós atendemos às questões, dá-nos o cunho de responsabilidade para falar desse tipo de temas com propriedade. Exemplos são inúmeros. Nós citei aqui inicialmente o facto de um cliente ter escrito para nós uma carta de uma zona recôndita que, embora do ponto de vista de negócio não fizesse sentido para nós, mas que nós ainda assim atendemos a solução porque acreditamos que a área há de crescer em algum momento e depois vamos ter naturalmente o return of investment que é esperado em qualquer negócio que exista, né? Muito bem, Teodoro. E na sua visão, qual é que acha que são assim os... O que é que faz realmente um cliente sentir-se valorizado por uma marca? Bem, em primeiro lugar é a transparência, depois ele ser tratado como uma pessoa. Penso que quando nós atendemos a um determinado cliente pelo nome, quando nós mandamos um SMS agradecer o facto de ele fazer transações connosco, esse tipo de ações que, embora previstas ou previsíveis, fazem toda a diferença, porque o cliente entende que é valorizado. Para além da tal relação transacional, existe uma relação emocional que faz toda a diferença no fim do dia e que é relevante na altura de fazer a escolha de um determinado produto ou de um determinado serviço. As marcas que não adotam esse tipo de comportamento, chamemos assim, que não são empáticas com os clientes, elas têm curta duração, podem num determinado momento atingir o apogeu, mas hão de naturalmente ser substituídas por aquelas marcas que põem as pessoas em primeiro lugar, porque no fim do dia, se não houverem pessoas, depois também não há processo. E eu penso que esse é efetivamente o maior desafio, e a razão principal de nós continuarmos a ter o market share que temos, de termos a relevância que temos, efetivamente é porque não conseguimos atender a todas as situações no tempo expectável, mas ainda assim grande parte delas são atendidas em função das ferramentas que tivemos disponíveis ou em função da melhor informação que
estiver disponível. Obviamente, do ponto de vista prático, nós temos telemetria, conseguimos saber exatamente a experiência do cliente, mas depois temos outros desafios como proteção de dados, não invasão de privacidade, que há algumas pessoas que veem alguns filmes ou muito pouco informadas sobre aquilo que é a realidade, acreditam que nós podemos assim simplesmente mexer ou saber o que se passa do outro lado. Não, infelizmente daquilo que nós falamos do ponto de vista de cibersegurança, o maior impulsionador na cadeia de erro ainda é o homem, porque do ponto de vista de sistemas eles estão preparados para darem resposta a qualquer tipo de ameaças, mas a maior ameaça que nós temos até hoje é o homem, porque o homem pode decidir, tem comportamentos que nem sempre é possível prever e nem sempre é possível controlar. Muito bem, Teodoro. E pode partilhar connosco assim uma experiência que nunca esqueceu, assim bem específica, com um cliente e que lhe fez realmente perceber a importância de ouvir o cliente? Olha, tenho sim. Nós tivemos a felicidade de organizar um concerto. Eu já ando na organização há muitos anos e mandamos uma mensagem aos clientes todos a dizer que somos 2 milhões, mas tu és o nosso número 1. Então apareceu-nos uma cliente à porta do concerto e disse: olha, eu recebi a mensagem a dizer que sou convidada porque somos 2 milhões, mas eu, no caso, sou o número 1, portanto tenho direito a entrar. E, obviamente que a segurança não está preparada para esse tipo de abordagem, mas por sorte eu estava ali ao pé e chamaram por mim, eu fui lá ouvi a versão da senhora. Era um discurso lógico que não era verdadeiro, mas fazia sentido. Então eu permiti que a senhora entrasse. Teríamos obviamente um problema se tivéssemos de deixar entrar toda a gente que viesse com a mesma narrativa, mas a narrativa dela foi de tal forma ousada que é uma experiência que eu nunca me vou esquecer. E o facto de nós termos permitido que essa cliente entrasse com a sua família, penso que faz toda a diferença para ela nos dias de hoje. Muito bem, uma salva de palmas para a Unitel por tão nobre iniciativa. Já estamos perto do fim, mas Teodoro, quero aqui que falamos tanto da necessidade, estratégias que temos que utilizar, mas descreva-nos uma boa experiência de um cliente. Se tivesse que descrever uma boa experiência de um cliente, qual seria? Olha, uma boa experiência seria um cliente chegar a uma determinada organização com pressa e sair de lá com confiança. Eu acho que isso é sim uma boa experiência. Muito bem, curto e direto. E já mesmo para fechar, Teodoro, vou agradecer aqui pelas excelentes partilhas que fez, mas eu não vou-me embora sem pedir aqui ao Teodoro para dar um conselho a quem está agora a começar a trabalhar com clientes. Que conselho é que deixaria para conseguir de facto manter uma relação, fidelizar esse cliente, tal como a Unitel faz e muito bem? Olha, é muito simples, mas de igual modo é quase impossível e é muito difícil. Tratem sempre os vossos clientes como se fosse alguém a quem vocês querem impressionar. Pensem sempre que algum dia você também há de precisar de um serviço e há de querer que seja tratado pelo mesmo respeito que às vezes nós esquecemos de ter pelas pessoas que nos são significantes, no caso, o nosso cliente. O conselho final é que o cliente ou o serviço é como um espelho. Se aquilo que você vir no espelho for bom, você sorri. Se aquilo que você vir no espelho não for assim tão bom, talvez o seu sorriso não seja assim tão bonito. Essa é a recomendação que eu dou a qualquer pessoa que queira trabalhar com um cliente. Lembrem-se, o serviço é como um espelho. O serviço é como um espelho. Muito bem, excelente forma de terminar. Muito obrigada, Teodoro.